Antes de começar esse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Comenta também qualquer coisa pra mostrar que você não é um robô. É sério, você que vê meu vídeo e não comenta, passa a comentar. Porque o robozinho do YouTube não gosta de ver um vídeo com muitas visualizações e 0 comentários. Então, comenta qualquer coisa e mete o soco no botão do like. Essa história segue a vida de um garoto chamado Will. Ele não possui nenhuma magia, mas por algum motivo muito especial, ele estuda em uma academia de magia. E como ele não possui o básico para se estudar em uma escola de magia, ele compensa a falta que a magia faz para ele usando a sua espada e outros artefatos especiais. Um dia, na sala de aula, vemos o professor Edward dando uma aula sobre como as pessoas podem produzir fogo com a ajuda de catalisadores e apenas um pouco de magia. E entre todos os alunos que ele poderia escolher, ele decide chamar o Will para fazer esse experimento, mesmo sabendo que o Will não é capaz de usar magia. O professor Edward faz isso porque ele odeia o Will. Se você curte anime e quer um navegador que realmente combine com o seu estilo, você precisa conhecer o novo Opera GX. Diferente dos navegadores genéricos que parecem filler de anime, o Opera GX foi feito para quem quer personalização total. Com a nova atualização, você pode mudar tudo: temas, músicas, sons e até ícones, deixando seu navegador tão único quanto o seu personagem favorito. E não é só estética. Com o vídeo Pop Out, você pode assistir animes em uma janela flutuante enquanto navega, sem perder nada. Sabe quando você quer ver um episódio do seu anime favorito, mas também precisa pesquisar algo? Agora dá para fazer os dois ao mesmo tempo. E se você acha chato configurar tudo de novo ao trocar de navegador, a ferramenta de importação rápida resolve isso em questão de segundos, importando seus favoritos, históricos e tudo mais com poucos cliques. Então, se você ainda usa um navegador sem graça que trava a todo momento, tá na hora de evoluir. Baixe o Opera GX agora mesmo pelo link na descrição e descubra a diferença. Então, o Will vai até a frente da classe e começa a tentar fazer o feitiço. Mas, como era de se esperar, nada acontece. A turma inteira não perde tempo e começa a zombar dele, o chamando de fracassado. O Edward pede para todos se acalmarem e revela que ele apenas queria demonstrar pessoalmente que o Will é incapaz de fazer até mesmo um feitiço mais básico. Acontece que o Will é excelente nos estudos, porém ele não tem nenhum talento mágico. Por isso, o Edward o despreza por achar que ele pode frequentar uma escola de magia sem nenhum talento mágico. De repente, um aluno da classe lança um feitiço de fogo do seu assento para incendiar o catalisador na frente do Will. E embora o professor não esteja preocupado com a segurança do Will, ainda assim seria muito ruim para ele se um aluno da academia morresse queimado. Por isso, ele pede para que o Sion nunca mais cometa esse tipo de erro. O Sion se desculpa e diz que só estava tentando acertar a cabeça do Will, já que ele é um fracassado que não deveria nem mesmo estar estudando nessa academia. As palavras rudes do Sion são ignoradas e o Edward conclui o experimento e começa um discurso sobre como a magia é suprema nesse mundo. Portanto, as pessoas que não têm talento mágico não têm o direito de existir nessa academia de magia. Ele diz isso enquanto olha diretamente para o Will. Depois da aula, o Will se sente cansado por conta de todo o ódio que ele está recebendo. Para piorar tudo, o Sion segue do lado de fora da aula e continua tentando o provocar. Felizmente, ainda existem algumas pessoas que estão do lado do Will, sendo uma delas uma garota chamada Colette, que sempre que pode defende a honra do Will. O Sion pergunta por que ela está defendendo esse fracassado, já que ela é uma aluna de honra, enquanto Will é um fracassado que logo deve desistir da escola. Mas ela diz que Will é a pessoa mais legal que ela já conheceu e que por debaixo dessas roupas ele tem um corpo de Giga Chad grandão. Ela diz que Will trabalha muito mais do que qualquer um deles e o Sion fica espantado por um momento, mas depois começa a rir, pois não importa o quanto Will seja gentil ou trabalhador, pois isso não mudará o fato de que ele não pode usar magia. Logo, ele nunca se tornará um magia vender. O Sion e seus amigos deixam Will sozinho por enquanto. Então, enquanto caminham pelos corredores juntos, a Colette diz ao Will para não se incomodar com o que o Sion e o professor Edward estavam dizendo. O Will diz que não há problema nisso, pois ele realmente não é capaz de usar magia. E além disso, ele se considera sortudo, pois o ódio deles fez com que uma garota bonita como a Colette quisesse falar com ele. Ao ouvir isso, a Colette fica constrangida. Então, ela diz ao Will que ele vai precisar de algo a mais para que ela queira sair com ele. Mas o Will diz que apenas
apenas estava confirmando um fato, pois ele a acha muito bonita. Isso deixa Colette ainda mais constrangida, e ela quase explode de tão vermelha que fica. Então ela o afasta um pouco para poder pensar com clareza e manter a calma. Ela é tecnicamente pobre, portanto não pode se deixar apaixonar tão facilmente por outro pobre. Depois de recuperar a compostura, ela olha para Will, mas ele está ocupado olhando para o céu, que está muito bonito. Do nada, um narrador invisível com uma voz muito grossa, uma voz muito boa mesmo, começa a revelar a lore desse anime, dizendo que há muito tempo as pessoas deste mundo viviam em uma constante escuridão, com medo dos invasores celestiais que os governavam, até que 5 magos uniram forças para se opor contra eles e trazer a luz do céu para todos. Esses magos passaram a ser conhecidos como Magia Vender. Esse título é concedido apenas aos mais fortes, e nenhum mago vivo até hoje conseguiu fazer jus a esse título. De repente, a Colette pergunta se a Donzela do Gelo está cuidando deles lá de cima, e o Will diz que tem certeza que sim, pois ele sabe que ela está olhando para eles agora mesmo, lá no topo do mundo. Nesse momento, você se pergunta quem é a tal da Donzela do Gelo. Então vamos para mais flashbacks. Quando Will era mais jovem, ele tinha uma amiga de infância chamada Elf, e ela lhe contava tudo sobre o sol e a lua que lia em seus livros. O sonho dela era ver o verdadeiro pôr do sol, pois de acordo com os livros, esse é um evento muito bonito. Na época, o sonho dela era se tornar uma magia vender junto do Will. O pequeno Will, na época, prometeu se tornar uma magia vender com ela, mas embora essa possa ter sido apenas uma promessa entre crianças, a Elf e o Will realmente se esforçaram para fazer que isso acontecesse. Assim, a Elf acabou se tornando uma magia vender. Já o Will não tinha talento algum para cumprir sua promessa, mas ainda assim ele se manteve se esforçando ao máximo para subir o mais alto que ele podia na masmorra, mesmo que ele nunca consiga. Ele não pretende desistir. Agora vemos o Will entrando em uma masmorra e ele pede ao professor Walkner que se acalme um pouco, mas o professor está justamente irritado porque o Will entrou na masmorra novamente, apesar de saber como era perigoso ir até o 7º andar sozinho. Ele está preocupado com que o Will acabe sendo morto nesse ritmo. O Will o pede perdão, mas também pergunta se ele pode receber algum crédito extra. O Walkner ainda está bravo com o Will por ele ter entrado na masmorra sozinho, mas o Will voltou de lá com uma prova de que matou um guarda maligno e por isso ele recebeu 2 pontos de crédito extra. Após realizar esse feito, Will comemora com seu animal de estimação, enquanto Walkner prepara toda a papelada. Mas ao fazer isso, ele pergunta ao Will se ele ainda não desistiu de se tornar um magia vender. Para se tornar um, o Will precisaria primeiro avançar para um instituto superior, e para isso ele precisaria de um total de 7.200 créditos. Normalmente esses alunos acumulam esses créditos somando todas as matérias que eles praticam, mas como Will não pode usar magia, ele nunca ganhará créditos no quesito realizar feitiços, o que é uma grande desvantagem para ele, pois ele só pode ganhar pontos na academia fazendo coisas que não envolvam o uso de magia. O Will já está ciente disso, e é por isso que ele queria compensar esse fato fazendo um trabalho extra na prática, mas o Walkner já explicou para ele que é praticamente impossível ganhar créditos suficientes para ser aprovado somente com trabalhos práticos. O Will percebe que suas chances são pequenas, mas ainda quer manter a esperança de que um dia poderá cumprir sua promessa de se tornar uma guia vender. De qualquer forma, Walkner diz ao Will que esse objetivo está muito distante e que se ele não ganhar pontos o suficiente, talvez ele não consiga nem mesmo se formar. O Walkner soube que o Will não conseguiu ganhar nenhum crédito em seu último exame, portanto, a menos que ele queira ser reprovado, ele precisa conseguir 4 créditos adicionais até o final da semana. O Will fica chocado, pois isso significa que ele só tem 2 dias. Então, com as poucas opções restantes, ele começa a pesquisar em suas anotações, na esperança de encontrar um monstro que ele possa matar e que lhe renda no mínimo 4 pontos. Ele está realmente desesperado para encontrar algo. Por isso, embora o Walkner não queira incentivar o Will a entrar na masmorra, ele acaba comentando sobre um monstro perfeito para essa missão. O monstro está no 6º andar da masmorra, e se ele conseguir matá-lo, ele poderá obter os créditos necessários. O Will corre até o Walkner para abraçá-lo como forma de agradecimento por toda a ajuda. O Walkner então o afasta e diz que mesmo parecendo ser gay, ele não é um. Além disso, esse negócio de aluno agarrando o professor é algo que pode colocar o seu emprego em risco. Infelizmente, o Sion estava do lado de fora do escritório do Walkner durante toda a conversa. Ele ignora o abraço e se foca apenas na missão que o Will está querendo realizar, que é matar um monstro chamado Baskerville. Ao saber disso, o Sion decide ir até lá primeiro derrotá-lo antes, impedindo assim que Will consiga os créditos necessários para continuar na escola. Algum tempo depois, Will chega ao 6º andar da masmorra e ele está de muito bom humor, pois já lutou contra um Baskerville antes. Portanto, ele sabe que essa será uma vitória fácil para ele. Seu animal de estimação não acha que seja uma boa ideia se manter tão confiante, mas o Will diz ao pequeno que não há nada com que ele deva se preocupar, pois desde que ele tenha cuidado com o sopro da chama do Baskerville, ele não será queimado até ficar torrado como da última vez. Como o Will não pode usar magia, ele
ele depende totalmente do seu animal de estimação chamado Kiki para farejá-lo. Enquanto isso, o Sion e seus amigos estão em uma missão de ódio para garantir que Will saia da academia de uma vez por todas. O plano deles é matar a criatura e depois bater bastante no Will. Todos estão de acordo com esse plano, mas um dos seus amigos pergunta se é realmente seguro para eles irem tão fundo na masmorra, sendo que eles estão em um grupo de somente 3. O Sion se ofende com essa pergunta e diz que com a força que ele tem, ele poderia matar 10 criaturas que o Will consegue matar. E após ele falar isso, todos seguem em frente, pois nenhum deles quer irritar o Sion. O Sion continua caminhando enquanto alimenta o seu ódio pelo Will. Na opinião dele, alguém que não é capaz de usar magia não deveria nem se atrever a falar sobre os Magiavengers. Portanto, o simples fato do Will desejar ser um Magiavenger o ofende. Depois de entrarem nas profundezas da masmorra, o Sion se vira para informar seus amigos sobre o que eles precisam fazer. Mas um segundo depois, um dos seus amigos leva um soco tão forte que acaba se jogando contra a parede. E enquanto todos começam a surtar, o Sion permanece calmo encarando o monstro. Ao mesmo tempo, Will ouve os gritos e imediatamente percebe que alguém deve estar em apuros. Então ele corre para ajudar. Ele não consegue acreditar que há outras pessoas tão profundas na masmorra, mas pelo som que ele acabou de ouvir, essas pessoas não devem estar muito longe. Quando Will chega ao local e olha toda aquela gritaria, ele se esconde atrás de uma parede e observa alguém atirando bolas de fogo desesperadamente no monstro. Seus ataques não surtem nenhum efeito e o Sion começa a se mijar nas calças. Acontece que esse monstro é uma sentinela maligna e pelo que Will sabe, ao derrotar uma dessa ele pode obter 10 pontos. Ele nunca viu uma sentinela como essa pessoalmente, pois o habitat de uma criatura como essa deveria ser mais no fundo da masmorra. Então, não faz nenhum sentido que ela esteja no 6º andar. Ele observa com mais cuidado e percebe que a pessoa que está lutando contra a sentinela maligna é o próprio Sion. Para Will é óbvio que o Sion não tem nenhuma chance, mas por um momento Will hesita, pois o Sion é uma pessoa que só fez mal para ele durante todo esse tempo. Mas então ele é afetado pelo poder do flashback, se lembrando de um momento com a Elfaria, quando ela lhe disse que gostava de como Will era gentil e corajoso. Ele se lembra de que sua Waif gosta de um homem gentil, por isso ele nunca seria perdoado se abandonasse o Sion. Na época, a Elfaria gostava tanto de sua bondade que ela até mesmo o presenteou com um par de óculos do Naruto. Par de óculos esse que o Will carrega consigo até os dias atuais. Logo, se ele quiser continuar sendo a mesma pessoa que a Elf sempre gostou, ele terá que deixar os seus rancores pessoais de lado e salvar o Sion, mesmo que isso só cause mais problemas no futuro. Então, quando a sentinela está prestes a matar o Sion, o Will se aproxima e dá parry no golpe com sua espada. Ao mesmo tempo, de volta à academia, o professor Edward entra correndo no escritório do Workner para lhe dizer que o Sion e seus amigos entraram juntos na masmorra sem permissão. Ele quer que o Workner use o seu familiar para localizá-los, antes que eles sejam mortos. Então, o Workner pega o seu pássaro e pergunta para qual direção o Sion foi. O Edward responde que eles devem estar no 6º andar, e assim que o Workner ouve isso, ele fica aliviado, pois isso significa que Will estará com eles, e enquanto Will estiver lá, ele poderá lidar com qualquer monstro que os ataque. Ele então usa sua bola de cristal para mostrar ao professor Edward o que Will está fazendo nesse exato momento. Se esse fosse um anime mais 18, esse item seria usado por um garoto pervertido para ver coisas erradas, mas nesse anime o item foi bem útil e mostrou que Will estava dominando completamente uma sentinela maligna. Em um piscar de olhos, Will cortou um dos dedos da sentinela, e quando ela tenta contra-atacar, ele bloqueia o golpe no ar e recua para criar espaço. O Will então avança mais uma vez, e a sentinela não consegue acompanhá-lo. Antes mesmo de perceber o que estava acontecendo, o Will já estava em cima dela, esfaqueando no ombro. O Sion não consegue acreditar no que está vendo, pois nunca pensou que Will fosse tão poderoso. Até mesmo o Edward está em choque. Então, o Workner explica que Will é uma anomalia incrível. Ele possui uma força sobre-humana que um mago jamais poderia ter, e o corpo dele é mais duro que um Nokia. Além disso, suas habilidades de observação são incrivelmente precisas, pois lhe permitem entender a movimentação de um inimigo e formar contramedidas para contra-atacar. O Will é literalmente um guerreiro de Dark Souls buildado com destreza, vitalidade infinita, vigor infinito e muita força para arrebentar a cabeça de qualquer inimigo. Após ele falar isso, vemos o Will prevendo completamente o ataque da criatura e se esquivando, e durante a sua esquiva ele consegue cortar o braço da sentinela. O Will pode não ser capaz de usar magia, no entanto ele consegue compensar facilmente a falta que a magia o faz. Agora, enquanto a sentinela se contorce de dor, o Will agarra a espada da sentinela com uma mão e se prepara para acabar com ela de uma vez por todas. Como seu último recurso, a sentinela dispara uma explosão de plasma, mas com apenas um único golpe, o Will corta a sentinela ao meio e prova que a build de força é muito mais forte do que uma build de mago. Quando tudo termina, o Will se aproxima do Sion para perguntar se ele está bem. O Sion ainda tem rancor do Will, mas o Will acabou de salvar sua vida, então ele não pode chamá-lo de fracassado nesse momento. E até mesmo o professor Edward, depois de testemunhar a força do Will, ao invés de se animar
impressionar com a força dele, na verdade, o Edward decide odiá-lo ainda mais, pois ele não tolera que um aluno como Will seja mais forte do que os alunos que usam magia. Então, vemos o Edward deixando o escritório do Orkner furioso, e embora o Orkner esteja orgulhoso do Will por salvar o Sion, ele ainda está irritado pelo Will ter se colocado em perigo. Entretanto, mais uma vez, ele conseguiu derrotar um monstro muito poderoso, e por isso, ele premia o Will com 10 pontos por matar a sentinela. Do nada, somos infligidos novamente pelo poder do flashback, e há 5 anos atrás, vemos que o Will era motivo de chacota de toda a escola devido à sua falta de magia. E aparentemente, a única razão pela qual ele pôde se matricular aqui foi porque ele era um amigo da Elfaria. Mas, como naquela época ela já havia se tornado uma magia vender, todos deixaram de ser simpáticos com ele. Desde então, Will teve que suportar todos o ridicularizando. Mas isso não o impediu de trabalhar duro para se formar. O Orkner acompanhou Will para ser avaliado pela diretora, e ela obviamente tinha suas dúvidas se Will era apto ou não para entrar nessa academia de magia. Mas assim que ela lhe entregou uma espada e o teste começou, o Will acabou sendo capaz de contra-atacar um dos seus feitiços de fogo em uma fração de segundo. Ela ficou muito impressionada e acabou dando permissão para o Will ficar nessa escola. E isso acabou deixando o Orkner muito surpreso, pois ele não pensou que seria tão fácil convencê-la. Ela sabe que o Will não tem magia. No entanto, ela quer ver muito até onde a determinação do Will o levará. O Will pergunta a Cauldron se ele pode ficar ao lado da Elf novamente se ele se tornar forte, e ela lhe diz que ele terá que se esforçar muito e não se intimidar com os desafios ao longo do caminho. Mas mesmo assim, não há garantias de que ele vai conseguir. Então, quando Will vai embora, ela comenta que será muito divertido ver o que ele conseguirá fazer. De volta ao presente, o Will está atualmente na aula do Orkner, enquanto ele ensina a todos sobre a Torre da Magia. E subir na torre significa avançar para o Instituto Superior, para o andar mais alto, onde você se tornará um magia vender. No entanto, para avançar para o Instituto Superior, você primeiro precisa criar um novo tipo de magia, ou apenas ganhar mais de 7.000 créditos nessa escola. Então, como é muito raro alguém inventar uma nova magia, os alunos geralmente se concentram em ganhar créditos. Entretanto, como essa é uma aula de reforço, todos os alunos aqui correm o risco de serem reprovados na escola, especialmente o Will. Após o término das aulas, a Colette se encontra com Will e pergunta como ele está se sentindo, já que as aulas de reforço do Orkner são notoriamente rigorosas. O Will concorda que o Orkner é um professor rigoroso, mas para ser honesto, ele está feliz que o Orkner seja gentil o suficiente para oferecer aulas de reforço, já que a maioria dos professores não se dariam ao trabalho de fazer isso. Quando estão virando uma esquina, eles percebem uma agitação e ouvem os amigos do Sion o elogiando por ter derrotado a sentinela maligna. Eles não perguntam como ele sobreviveu, mas de alguma forma, quando Liriu acordou, a única coisa que ele viu foi o Sion e a sentinela derrotada, o que significa que o Sion deve tê-la derrotado. Todos acreditam que o Sion é incrível por ser capaz de matar um monstro tão poderoso quanto uma sentinela maligna, mas no fundo, o Sion sabe que ele é uma fraude, pois quem realmente derrotou a sentinela foi o Will. Nesse momento, o Sion percebe que o Will está passando, então ele vai até o Will e começa a brigar com ele novamente. No entanto, para ele agora é muito difícil ver o Will como um ser inferior, sendo que ele sabe que o Will poderia derrotá-lo facilmente, e ao pensar rapidamente sobre isso, ele solta a jaqueta do Will e começa a se afastar sem dizer uma única palavra. Assim que o Sion vai embora, a Colette pergunta ao Will se aconteceu algo entre os dois. Ao mesmo tempo, o Edward acaba de entrar na sala da diretora. Ele está exigindo que o Will seja expulso imediatamente. Ela pergunta por que o Edward de repente quer expulsar o Will, já que ele está em seu 6º e último ano na academia. O Edward tenta argumentar, dizendo que não pode permitir que o Will fique nessa escola, pois ele é um guerreiro, não um mago, e ele não pode tolerar que alguém que não use magia tente superá-lo. A diretora pega os registros do Will e diz que ele tem notas excelentes em sua redação, e seus relatórios de magia são incríveis. Portanto, além do fato dele não poder usar magia, o Will é definitivamente a definição de um aluno perfeito. E se o Will não tivesse o sonho de se tornar um magia vender, ele poderia facilmente se destacar em qualquer outra profissão que ele escolhesse. Ela lembra o Edward que o dever dessa academia é formar pessoas fortes para o dia do destino. No entanto, o Edward afirma que o problema é justamente o Will querer se tornar uma guia vender. A diretora consegue entender o ponto de vista do Edward, então ela propõe uma solução. Ela sugere que o Edward teste o Will pessoalmente, e se ele não passar no teste, o Edward poderá expulsá-lo. O Edward pergunta se a diretora tem certeza que quer deixar o Will ficar nas mãos de uma pessoa que o despreza, mas a diretora responde dizendo que não tem problema, pois isso não fará a diferença. Na verdade, ela acha que será ainda mais divertido deixar aquele que é conhecido como Mago Víbora das Trevas testar um garoto sem magia. Depois disso,
vemos que Will está se preparando para a próxima aula. Ele pede a Colette que o ajude a abrir o seu armário. Ela faz isso com prazer, e ele pede desculpas por precisar que ela sempre faça isso por ele, já que ele não pode usar magia. A Colette diz que não se importa, mas então percebe a espada do Will dentro do armário e pergunta se ele ainda está treinando com ela. O Will responde que sim, mas que não conseguiu permissão para usá-la enquanto está na escola. E no dormitório, o seu colega de quarto não deixa fazer nada perigoso. Mais tarde, o Will e a Colette vão para a biblioteca estudar juntos, e ele está levando isso muito a sério, apesar de já ter aprendido esse tópico antes. A Colette diz a ele para ir com calma, já que ele é o melhor da classe em redação, mas Will afirma que precisa continuar estudando ao máximo, pois não pode se dar ao luxo de perder um único crédito. Além disso, ele gosta de aprender a história de outras raças, especialmente a dos anões, pois ele se identifica muito com eles. Os anões marcharam para uma guerra contra magos poderosos, e apesar do grande desafio, eles nunca desistiram. Nesse momento, a Colette percebe que Will tem um fio de cabelo branco e diz que é provavelmente porque ele está se esforçando demais. Ela se oferece para arrancá-lo, e mesmo que Will diga que não precisa, ela insiste em fazer isso. No entanto, no meio desse flerte, o Edward aparece atrás do Will e ordena que ele vá ao salão de feitiços sozinho, pois há algo que ele deve fazer. Pouco tempo depois, Will chega ao salão de feitiços. Lá, o Edward lhe diz que lhe oferecerá uma aula especial de reforço e que ele deveria se sentir grato por isso. Ninguém pode acreditar que o Edward realmente ofereceria uma aula de reforço, e isso é uma prova perfeita de que ele não tem boas intenções. A verdade é que ele quer ver o que realmente o Will é capaz de fazer. Então, ele dispara um feitiço para que Will saiba que isso é sério. Ele diz ao Will que se ele conseguir acertar um único golpe nele, o Will irá ganhar 5 pontos de crédito. Caso contrário, se ele falhar, ele será imediatamente expulso. Ele também diz ao Will que ele não pode se recusar a fazer esse teste e começa a lançar um feitiço na intenção de derrubar o Will. Enquanto isso acontecia, o Orkner acaba sendo chamado ao escritório da diretora e ela pede desculpas por chamá-lo tão em cima da hora, mas ela achou que o Orkner deveria ser informado que o Edward está fazendo um teste com Will. Ela lança um feitiço para mostrar a ele o teste que o Edward está fazendo e proíbe o Orkner de interferir por qualquer motivo. Ela acredita que é justo que o Edward tenha o seu pedido concedido, já que o Orkner conseguiu o mesmo quando pediu para cuidar do Will. Ainda assim, o Orkner acha que é muito cruel deixar que o Edward seja o único a testar o Will, porque ele é um homem que quase se tornou uma guia Vender. Ele pode ter falhado na época, mas ainda assim possui um poder equivalente a uma guia Vender. Portanto, Will está correndo um sério perigo nesse momento. Mesmo que o Orkner diga isso, até agora Will conseguiu evitar ser atingido pelos feitiços do Edward, mas até o momento, o Edward só havia usado magia negra de baixo nível. O Will percebe que precisa revidar de alguma forma, então ele tenta correr para trás do Edward e dar um chute, mas o Edward consegue bloqueá-lo facilmente com um feitiço de escudo. O escudo é forte demais para que o Will possa quebrá-lo desarmado, e o Edward o chama de idiota por pensar que poderia atravessar um escudo mágico com um chute. O Edward então o afasta, e o Will começa a se preocupar com a possibilidade de não conseguir vencer, pois o Edward é simplesmente forte demais. O Edward diz ao Will que vai se limitar a 2 feitiços, um para atacar com fogo e o outro para se defender dos ataques do Will. No entanto, mesmo que seja apenas um feitiço de ataque, o Edward não está pegando leve e lança o seu feitiço de fogo de forma simultânea, o que dá muito trabalho ao Will para se desviar. O Will sabe que será muito ruim se ele for atingido e começa a fugir o máximo que pode, mas o Edward ainda é capaz de atingi-lo. E quando isso acontece, podemos ver que o Edward está gostando muito de fazer esse teste com o Will. O Will acaba caindo no chão e percebe que não há como derrotar o Edward dessa forma, mas se ele tivesse sua espada, ele poderia pelo menos manter a sua posição contra o Edward. Ao mesmo tempo que isso, fora do salão de feitiços, a Colette estava guardando suas coisas em seu armário e estava realmente preocupada com o Will, já que o Edward pediu para o Will vir sozinho para a aula de reforço, e isso obviamente não é um bom sinal. De repente, a Kiki entrou correndo na sala, coberta de sangue do Will, e começou a tentar pegar a espada dele em seu armário. A Colette percebe que algo ruim realmente deve ter acontecido com Will, então ela abre o armário dele. Enquanto isso, Will estava deitado no chão, e o Edward estava caminhando lentamente em sua direção, dizendo que Will nunca vai poder se tornar uma guia Vender se ele não conseguir superá-lo ali. Ele diz que a magia sempre reinou, mesmo no passado, quando os anões entraram em guerra contra os magos. Na época, um exército de 10.000 anões foram completamente dizimados por um único mago. Por isso, uma espada nunca vai se comparar a uma varinha. Mas mesmo que as chances sejam insuperáveis, o Will ainda quer se tornar uma guia Vender. Ele fará o que for preciso para conseguir isso. O Edward não consegue entender por que o Will se esforça tanto. Então, ele o pergunta se ele tem algum objetivo nobre que deseja alcançar. Então, o Will
responde que quer ficar ao lado da garota que ama, mas o Edward acha esse motivo estúpido. No entanto, mesmo que isso pareça ridículo para o Edward, o Will fez uma promessa com a Elfaria, e custe o que custar, ele quer poder assistir ao pôr do sol com ela. Nesse momento, a Colette chega ao salão de feitiços e joga a espada do Will para ele. E agora que está finalmente armado, o Will consegue neutralizar o feitiço de fogo do Edward. O mesmo fica chocado com o fato do Will ter conseguido cortar seu feitiço, mas percebe que isso se deve ao fato da espada do Will ser especial. Mesmo assim, o Edward ainda prefere tentar provar que Will não é páreo para um mago. O Will está apavorado com as chamas do Edward, e se pudesse, teria fugido dessa luta há muito tempo. Mas enfrentar o Edward é a única maneira do Will seguir em frente. Então, ele ataca o Edward enquanto se esquiva de todos os seus ataques, e quando finalmente acha que está perto o suficiente, ele atravessa a barreira do Edward e arranha com sucesso a sua bochecha. Infelizmente para o Edward, ele se vê forçado a admitir que Will passou no teste. Então, ele lhe dá os seus 5 créditos e vai embora com suas pernas tremendo, pois se Will quisesse, ele poderia ter cortado sua cabeça. Depois disso, Will cai no chão exausto, e a Colette corre para parabenizá-lo pela vitória. A diretora elogia o desempenho do Will, e o Orkney diz que a estratégia dele de mergulhar no ataque para diminuir a distância e atacar de um ponto cego foi brilhante, e isso foi algo que somente o Will poderia fazer. E o mais impressionante de tudo foi que o golpe de espada do Will foi forte o suficiente para superar o escudo do Edward. Então talvez o Will tenha o que é preciso para se tornar uma guia Vender. Agora, em um maldito flashback, vemos o momento em que a Elf presenteou Will com seu par de óculos de proteção. Logo depois disso, ela teve que se despedir, já que estava no meio do caminho para o topo da masmorra. No entanto, quando Will estava indo embora, o Will chamou a Elf e jurou que encontraria uma maneira de subir a torre também, para que eles pudessem ficar juntos, mesmo que as chances estivessem contra ele e ele não pudesse usar magia. O Will jurou que cumpriria sua promessa e veria o pôr do sol com ela. A Elf ficou comovida com o discurso do Will, então se virou com lágrima nos olhos e disse que esperaria por ele o tempo que fosse necessário. E quando a Elf finalmente foi embora, o Will jurou para si mesmo que encontraria uma maneira de se tornar uma guia Vender. De volta ao presente, o Will está atualmente ocupado em suas entregas de jornal. Acontece que ele precisa trabalhar em vários empregos para pagar pelos seus estudos, e durante a sua rota habitual, ele encontra o Donan, que o cumprimenta calorosamente, desejando-lhe sorte em sua rota de entrega. O Donan também complementa que visitará a taverna hoje à noite, então Will responde que estará esperando por ele. Quando Will sai correndo para terminar suas entregas, ele acaba tropeçando em alguns degraus e derruba seus jornais por toda parte, mas isso não é problema, pois com sua velocidade ele consegue pegar todos os jornais no ar e evitar que eles caiam. Por acaso, ele perde um jornal, então se aproxima para pegá-lo. Ao fazer isso, ele percebe um artigo sobre a Elf, sobre como ela criou mais um tipo de magia original. Ela é a primeira pessoa a desenvolver 12 feitiços originais diferentes, e o Will fica muito feliz pelo sucesso de sua amiga, e isso o motiva ainda mais a se esforçar o máximo que pode aqui embaixo também. Ele está prestes a seguir com suas entregas, mas então percebe outra seção no artigo, informando que a Elf passou pessoalmente uma solicitação para a academia. Ele corre imediatamente para o seu dormitório e começa a perguntar para o host se ele pode ajudá-lo a criar um item mágico em cima da hora. O host pergunta que pressa é essa, e o Will conta sobre o pedido que a Elf fez, e ele diz que quer ser o único a lidar com isso. E como ele não tem aulas hoje, ele está livre para priorizar essa solicitação e já começa a se vestir. A tarefa envolve coletar núcleos de gelo, pois a Elf aparentemente precisa de muitos catalisadores mágicos. Todos os alunos participantes serão devidamente remunerados, então o Will só precisa dos itens mágicos do host para ajudá-lo. O host brinca, dizendo que o Will sempre vem fazer pedidos, mas ele também não tem motivos para recusar. O host então entrega seus itens mágicos novos e aprimorados, pelos quais o Will fica muito grato. Lá embaixo, no quarto andar da masmorra, o Will chega para coletar os núcleos de gelo, mas há uma tonelada de alunos lá fazendo a mesma coisa. Mesmo assim, o Will já esperava por isso, já que a Elf é muito famosa, então ele vai dar tudo de si para superar a todos. No entanto, no momento em que ele está prestes a começar, uma enorme explosão soa na caverna, e parece que ela foi causada pelo Sion, que acabou de explodir um grupo de inimigos. Seus amigos o elogiam por sua demonstração de habilidade, mas internamente o Sion está agonizando com o fato de que ele ainda não está nem perto do nível de força do Will. Quando Will vê o Sion, ele fica honestamente impressionado com o poder mágico que ele usou. De qualquer forma, com todos esses alunos aqui, o Will nunca terá a chance de obter nenhum núcleo congelado. Então, a sua única opção é ir mais fundo na masmorra. Quando Will desce, ele acaba vendo uma garota em perigo. Então, ele entra em ação, e momentos depois, todos os 3 monstros foram cortados ao meio. A garota está chocada com o que acabou de testemunhar, pois é a primeira vez que vê um aluno usar magia em sua espada. Will pergunta se ela está bem, e depois que o choque inicial passou, ela diz que está bem e se apresenta
apresenta como Iris. Depois disso, cortamos para uma palestra com Orkner. Ele está falando sobre a grande conquista de criar uma nova magia, e essa é uma conquista tão grande que garante um avanço direto ao topo da Torre da Magia. E a nova magia geralmente recebe o nome da pessoa que a criou, ou pelo menos recebe algumas palavras associadas a ela. Por exemplo, um feitiço de magia negra usado pelo Edward tem o nome de um mago dos tempos antigos. Portanto, se qualquer um dos alunos aqui conseguir criar uma nova magia, eles serão gravados na história para sempre. Uma aluna levanta a mão e pergunta ao Orkner se isso significa que a Elfaria é uma maga incrível, pois ela criou 12 magias. E sem dúvidas, o Orkner acredita que a Elf é incrível, pois não é comum que um mago crie 12 feitiços originais sozinho. Portanto, não é exagero dizer que ela é uma das maiores magas que já existiram. Depois de ouvir sobre as realizações da Elfaria, a Colette se vê obrigada a admitir que ela é tão incrível quanto Will havia lhe dito. Mas sua amiga, a Rose, começa a provocá-la, dizendo que ela está com inveja da Elfaria porque ela está apaixonada pelo Will. A Colette fica constrangida e grita com a Rose por dizer coisas tão ridículas, mas isso acaba gerando um distúrbio na classe. Então, o Orkner se vira e diz a ela para se sentar e ficar quieta. Enquanto isso, na masmorra, Will e a Iris estão caminhando por uma passagem. Depois que Will se apresentou a ela, a Iris se lembra de ter ouvido falar sobre ele. Na época, ela ouviu dizer que um garoto não sabia usar magia. Ele foi apelidado de sem talento. Isso também é algo sem precedentes na academia. O Will fica chocado ao saber que as pessoas realmente o chamam assim. O Will então pergunta à garota se ela odeia ele por ele não ter magia. Mas a Iris não vê razão para odiar o Will ou algo assim, especialmente depois dele tê-la salvado há alguns minutos atrás. Mesmo que ele não saiba usar magia, ela tem um respeito sincero pelas pessoas que possuem seus próprios talentos especiais. O Will fica um pouco nervoso, então muda de assunto e pergunta a Iris se ela está ali por conta do pedido da Elfaria. A Iris confirma, dizendo que quer ser útil para os Magia Vender e que um dia ela espera se tornar uma das pessoas que sustentam o céu. E ela não está falando metaforicamente. Aliás, nesse mundo, as pessoas não conseguem ver o céu real. O que eles enxergam, na verdade, é um céu falso, conhecido como a Grande Barreira. E de acordo com as lendas, quando a Grande Barreira cair, o mundo será novamente envolto em escuridão e uma grande calamidade terá início. É por isso que os alunos são motivados a atender aos pedidos dos Magia Vender, não apenas porque os admiram, mas também porque acreditam que isso ajudará a apoiar a sua missão de manter o céu erguido. A Iris menciona que teve a honra de conhecer a Elfaria pessoalmente antes, e o Will fica surpreso. Então ela começa a lhe contar como isso aconteceu. Um dia ela estava encurralada na masmorra, e quando sua vida começou a passar diante dos seus olhos, e ela não via mais nenhuma saída, ela foi salva pela Elfaria, que logo perguntou se a Iris estava bem. Essa foi uma experiência que ela nunca esquecerá, e por isso ela quer fazer tudo o que pode para ajudar a Elfaria. No entanto, embora tenha vindo buscar os núcleos de gelo, ela não conseguiu encontrar nenhum, e seu feitiço de busca também não está detectando nada. Então, ela supõe que os alunos devem ter coletado todos eles, mas o Will não acha que esse seja o caso. Ele mostra a Iris um fragmento de gelo que os Frostwalkers deixam para trás quando se movem, e normalmente ele deveria ter cerca de 1 milímetro, mas esse é enorme. Isso só pode significar que deve haver um poderoso Frostwalker por perto, provavelmente em algum lugar que o feitiço de busca da Iris não consegue detectar. A Iris pergunta ao Will como ele pode saber de tudo isso se não pode usar magia. Então ele explica que estuda magia porque acha ela incrível, mas a magia não é onipotente, especialmente em um lugar como a masmorra. Portanto, quem não tem magia precisa usar todo o seu conhecimento, sabedoria e experiência para compensar isso. A Iris pergunta o que o Will quer dizer com experiência, e como eles estão em uma grande sala aberta, a experiência do Will lhe diz que haverá uma batalha contra um boss aqui, pois uma arena tão grande como essa não existiria assim à toa. De repente, o Frostwalker tenta atacá-los sorrateiramente, mas Will corre para frente colocando Iris em segurança. E quando ela finalmente percebe o que está acontecendo, ela rapidamente percebe que o inimigo que eles vão enfrentar agora é um Frost Hex. Um Frost Hex é a forma mais evoluída do Pokémon Frostwalker, e ele vale 6 créditos por si só. Portanto, ele é basicamente um boss especial do 4º andar. O Frost Hex dispara um laser de gelo em direção a eles. O Will pula do caminho para evitar ser congelado até a morte. Ele coloca a Iris no chão e pede que ela fique atrás dele enquanto ele lida com o Frost Hex, mas a Iris o avisa que ataques físicos não funcionarão contra o Rex, pois tudo o que ele tocar será instantaneamente congelado. Por esse motivo, o combate corpo a corpo foi completamente descartado como uma opção, mas Will não está preocupado, pois ele tem um plano em mente para lidar com o Rex. Quando o Rex começa a carregar outra explosão de laser, o Will prepara um item mágico que recebeu do Host e avança contra ele. Ele se esquiva do feixe de gelo e aterrissa atrás do Rex. O Rex não consegue rastrear
rastrear o Will. Então começa a disparar em direções aleatórias, e enquanto não está prestando atenção, o Will usa o item mágico para se agarrar ao corpo do Rex, e logo em seguida corre ao redor dele para enrolá-lo. Em pouco tempo, ele já está completamente preso aos fios, e o Will afirma que as principais fraquezas do Rex são magia de fogo e ataques explosivos. Assim, quando o Rex está prestes a disparar outra rajada contra ele, o Will ativa o item mágico, que faz com que o fio se incendeie, chegando até as bombas, que causam uma enorme explosão. O Rex é reduzido a uma pilha de escombros. O Will puxa de volta sua ferramenta e faz uma anotação mental para não esquecer de agradecer ao host por sua ajuda. A Iris fica espantada com o que acabou de ver, mas então sua verdadeira personalidade emerge e comenta que o Will é muito mais forte do que os rumores a levaram a acreditar. Ela se pergunta como deve relatar suas descobertas, mas enquanto está pensando, o Will chama sua atenção. Ele diz que eles conseguiram um núcleo de gelo muito bom, mantendo em segredo sua personalidade real e evitando assim suspeitas. Algum tempo depois, vemos a Iris se dirigindo à Torre do Mago, e enquanto caminha pelos corredores e tira o disfarce, ela relembra o que aprendeu ao seguir o Will. Ele realmente não pode usar magia, mas compensa isso de maneiras criativas. Além disso, ele tem um senso de batalha insano e tem muita experiência nisso. Então, embora não seja qualificado para ser um mago, ele é um guerreiro incrivelmente habilidoso. Chegando no final do corredor, a Iris se aproxima de uma porta enorme e a abre para se encontrar com os Magia Vendors. Ela pede a eles um momento do seu tempo e pede desculpas se estiver interrompendo algo importante, mas o Cariote lhe diz que não há necessidade de se desculpar, pois eles estavam apenas em uma reunião entediante. Mas a situação ainda é terrível, pois se a barreira do céu fosse rompida agora, o mundo certamente seria destruído. Os invasores celestiais que estão observando do outro lado do céu os dominariam instantaneamente, tudo por conta do pouco número de magos que eles possuem agora. Então eles precisam se apressar e encontrar magos mais promissores para ajudar na luta que acontecerá no dia fatídico. Caso contrário, a calamidade descrita nas profecias se concretizará, e eles não podem permitir que isso aconteça. Eles perguntam a Iris como foi sua missão de observação e se ela encontrou alguém útil. Ela confirma que conseguiu encontrar uma pessoa promissora que poderia ser útil para a causa deles. A pessoa é o sem talento que não pode usar magia, o Will, e ela recomenda que ele tenha um cargo na torre. O Cariote e a Eleonor são contra a ideia, mas o Zéu acha que isso pode ser divertido, enquanto a Elfie apenas opta por reservar sua opinião para si mesma. O Zéu honestamente não se importa com quem seja, desde que seja útil, mas a Eleanor acha que seria uma loucura trazer uma pessoa sem magia para o lado deles. Eles estão prestes a começar uma briga por causa disso, mas o Cariote os acalma e diz que uma decisão não precisa ser tomada agora, pois o grande festival de magia ocorrerá em breve, e eles podem usar esses resultados para decidir. Normalmente no festival os mais úteis naturalmente acabam nas primeiras posições, portanto se Will não conseguir, então ele não foi feito para a torre. Com isso eles encerram a reunião e todos se teletransportam para fora. A Elfie fica para trás, e então ela finalmente expressa que ficou feliz em saber que Will ainda está tentando cumprir sua promessa, e ela diz que estará esperando por ele o tempo que for necessário. Como parte do próximo teste, os alunos devem participar de lutas contra golems, e se conseguirem derrotar um, eles serão aprovados. O Sion e a Colette são os primeiros, e ambos conseguem derrotar seus golems com facilidade. Enquanto isso, Will está lutando contra o dele. O Will tenta correr por trás do golem para desferir um golpe, mas quando os alunos o veem prestes a atacar com os punhos, eles começam a zombar dele por não poder usar magia, e isso o distrai, e dá tempo suficiente para o golem o atingir, mandando para o outro lado da sala. Os alunos começam a se retirar depois de ficarem satisfeitos com o fracasso do Will, mas do outro lado da sala, existem outros alunos que não estão tendo problemas com os golems. Eles são a Lihana e o Ignal, e há mais um aluno que se aproxima e começa a lançar magia de gelo. Ele lança fragmentos de gelo em todos os golems, fazendo com que todos eles sejam envoltos em blocos sólidos de gelo. Seu nome é Julius, e ele é um dos 3 melhores alunos da academia, junto com os outros 2. A Lihana elogia o Ignal e o Julius por suas habilidades, mas o campeonato de magia começará em breve. No entanto, não existe motivo para que nenhum deles se abra com o outro. E falando sobre a tal competição de magia, o Julius diz que gostaria de declarar uma guerra amistosa contra eles. Ele diz que usará sua técnica suprema recém-dominada para derrotá-los, e como prova de sua sinceridade, o Julius oferece uma rosa de gelo a eles, mas nem o Ignal nem a Lihana parecem se incomodar com isso, e esses 3 são praticamente celebridades nessa escola, porque eles são os únicos alunos que obtiveram mais de 10.000 pontos, do total de 12.000 que podem ser obtidos, e infelizmente, Will não está nem perto desse nível. No momento, ele nem sequer tem créditos o suficiente para se formar, sendo que este é o seu último ano na escola. Então, enquanto Will está sentado se perguntando o que vai fazer, o Julius e seus amigos se aproximam dele e começam a
insultá-lo por sua falta de habilidade mágica. O Will simplesmente sai do caminho para não causar problemas, e quando o Julius e os outros saem, o Will os ouve falar sobre o grande festival de magia, e o Will ainda não havia percebido que eles estavam nessa época do ano. Mais tarde, naquele dia, durante o almoço, a Colette se aproxima do Will. Ele diz que sua única esperança de se tornar um Magia Vender é ser escolhido no festival de magia, pois tentar se formar apenas com os estudos não é algo muito prático, e já houve casos de alunos que foram selecionados sem ter os 7.000 créditos necessários para se formar. O Festival Mágico é um grande evento que ocorre a cada 2 anos. Ele realiza vários experimentos diferentes e atrai os magos mais poderosos da torre, que esperam encontrar pessoas talentosas e promissoras. O festival é um lugar onde as diferentes facções mágicas lutam pelo direito de recrutar os melhores alunos, e não seria exagero dizer que as admissões para o Instituto Superior são decididas durante o festival. No total, há 5 facções: a facção do gelo, a facção dos elfos, das chamas e a da luz. Todas essas facções, exceto a da luz, são lideradas por seus respectivos Magia Vendors. O Will não acha provável que ele seja escolhido, pois ele já é popularmente conhecido como um fracassado, e para que ele seja notado, ele teria que ter algum tipo de magia incrível. A Colette revela que ouviu rumores de que os observadores virão em busca de alunos talentosos, mas Will acha que os observadores são apenas uma lenda urbana. Ele também não acha ser possível que um aluno sem talento mágico como ele tenha um lugar no festival, então ele vai ficar nos bastidores, ajudando apenas na preparação do evento. A Colette acha que Will poderia mudar a maneira de como as pessoas o veem se ele entrasse no festival este ano e mostrasse a eles do que ele é capaz, mas Will não quer entrar, já que o festival acabaria se tornando uma competição de atletismo se ele estivesse lá. Ele já tentou participar do festival uma vez, em seu 2º ano. Na época, ele foi vaiado e expulso do palco por usar ataques físicos. Ele ficou com uma má reputação por causa disso e ainda não superou a humilhação. Portanto, ele realmente não quer participar. Por conta do evento, os alunos de toda a escola começaram a praticar e a se preparar para o festival. E a Colette o lembra do Will que, além dos magos de alto nível, muitos batedores da capital também estarão lá. Portanto, mesmo que Will não consiga uma vaga como um Magia Vender, ele pode ser chamado para uma outra carreira. O Festival de Magia é um ótimo lugar para mostrar suas habilidades, e a Colette quer muito que Will mostre a todos o quanto ele é capaz, mas Will ainda não acha que seja uma boa pessoa para participar sem ser capaz de usar magia. Nesse momento, a Colette percebe algo estranho, então ela vai até um dos armários e diz para Will que há algo estranho nele. Está bem escondido, mas ela pode sentir uma barreira ali. O Will pergunta se ela tem certeza de que não é apenas um truque, mas a Colette pode dizer que a barreira é feita para bloquear o som e obstruir a visão. Ela poderia quebrar isso com sua magia. No entanto, ela acha que isso pode ser problemático, então ela pede para a Kiki que faça isso. Depois que a barreira é removida, eles encontram uma escada escondida atrás dos armários, que leva a uma casa de jogos secreta. Um grupo de alunos se reúne ali para fazer apostas sobre quem será o vencedor do Festival de Magia. A Colette acha deplorável que os alunos transformem o seu vestiário em uma casa de apostas ilegal, mas então Will percebe que o Sion está em frente a eles e fica surpreso ao vê-lo ali, já que o Sion não parece ser o tipo de pessoa que gosta de apostar. O Sion começa a gritar com Will para que ele pare de se meter na vida dele, mas a Colette intervém e avisa ao Sion que se ele brigar com Will sem motivo, ela fará com que ele se arrependa. O Sion se acalma e Will pergunta novamente o que ele está fazendo ali, já que ele não parece estar participando de todas as apostas. O Sion não sente necessidade de responder as perguntas do Will, e de forma indireta, ele acaba revelando que está ali para ver se as pessoas estavam apostando nele ou não. Ele também parece estar um pouco chateado porque ninguém acredita que ele vai ganhar, apesar dele ser o 4º melhor aluno da escola. Os 3 melhores alunos têm mais créditos do que ele, mas o Sion só está na casa dos 9.000 pontos porque ele foi reprovado em um teste de redação uma vez. Desde então, ele tem se esforçado o máximo que pode para compensar os créditos perdidos e recuperar o atraso. Ele diz que suas habilidades mágicas ainda estão no mesmo nível da Lihana e dos outros, portanto ele tem a mesma probabilidade de vencer o festival do que qualquer um deles. Depois de revelar tudo isso, ele começa a se perguntar por que ele está tentando se justificar para Will. Depois disso, o dia segue normalmente, e quando as aulas terminam, o Will se levanta para ir embora. Antes de ir embora, a Colette chama sua atenção e pergunta se ele está livre depois das aulas, pois ela adoraria sair com ele, mas infelizmente o Will tem trabalho para fazer durante a noite, então ele não poderá passar um tempo com ela. Mais tarde, naquela noite, vemos que Will está na taverna da Gina, trabalhando como garçom. Ele traz uma bandeja de comida e bebidas para o dono, que se sente mal pelo fato do Will estar trabalhando duro o tempo todo. Ele entrega jornais
pela manhã, tem aulas durante o dia e depois ainda trabalha à noite na taverna. Mas o Will apenas diz que tem que se esforçar, pois ele infelizmente não se qualifica para uma bolsa de estudos da escola, o que significa que ele tem que pagar tudo do seu próprio bolso. O Donan menciona que ouviu algo sobre o grande festival de magia, que acontecerá em breve, e sugere que Will participe, mas o Will imediatamente rejeita a ideia, porque ele não quer ser humilhado novamente. A Gina grita com Will para voltar ao trabalho, e ressalta que o Donan está trabalhando muito mais do que ele. Vemos então o Host, que também está trabalhando como garçom aqui, embora ele só esteja fazendo isso como um favor para o Will, já que esta noite está muito movimentada, e um dos funcionários da Gina pediu demissão, e todo esse trabalho extra seria jogado nas costas do Will. Então o Host decidiu o ajudar. Depois que o jantar se encerra, o Will e o Host começam a lavar a louça, e o Host pergunta ao Will se ele realmente está bem trabalhando aqui, porque o salário que ele recebe dos anões não é muito alto. Ele poderia pedir ao Workner para ajudá-lo a encontrar um emprego mais bem remunerado, mas o Will não quer incomodar muito o Workner. Além disso, ele gosta muito das pessoas daqui. Trabalhar com elas é divertido para ele. Elas são honestas, atenciosas e o tratam com carinho. Por isso, o Will as respeita muito. As coisas estão indo bem, mas alguns momentos depois, tudo é arruinado quando Julius entra na taverna só para causar problemas. Assim que entra, a primeira coisa que faz é começar a insultar os anões que trabalham na taverna. O Julius então percebe a presença do Will e começa a rir para si mesmo, dizendo que um fracassado como Will só serve para ficar perto de bárbaros como os anões. Isso irrita o Donan, mas os outros anões o impedem, porque não podem se dar ao luxo de entrar em uma briga contra um mago. O Julius começa a ameaçar o Donan, dizendo que ele e todos os outros anões são apenas imigrantes que vieram para cá depois que os celestiais destruíram seu mundo, e que os humanos têm permitido graciosamente que sua espécie viva aqui sem problemas. Portanto, um anão como ele não tem o direito de encarar o Julius dessa forma. O Donan se acalma, porque sabe que não há nada que ele possa fazer, e tudo que o Julius disse sobre os anões serem refugiados é verdade. Eles foram forçados a vir para cá depois que seu mundo foi destruído. Mas mesmo que a mesma coisa tenha acontecido com os elfos, os anões são tratados com desprezo pelos humanos ali. Se o Donan atacasse o Julius pelo que ele disse, todos os anões da cidade sofreriam as consequências por isso. É assim que o mundo funciona aqui. Mas Will não pode tolerar tal injustiça. Ele decide que hoje será seu último dia de trabalho aqui, e como não está mais empregado nesse estabelecimento, ele está livre para fazer o que quiser, sem que a Gina tenha que enfrentar qualquer consequência disso. A primeira coisa que ele faz é ir até a mesa do Julius e dizer a ele para retirar o que disse sobre os anões. Eles dizem que os anões trabalham arduamente e conseguiram prosperar mesmo sob condições adversas. Portanto, o Julius não tem o direito de chamá-los de bárbaros. O Julius, insatisfeito, chuta seu prato de comida no Will, e seus dois amigos se levantam, prontos para bater no Will. No entanto, eles não percebem que o fato de um prato de comida ser jogado nele conta como agressão. Portanto, tudo que o Will fizer daqui para frente pode ser classificado como autodefesa. O Will imediatamente agarra os dois garotos pela camisa e lhes mostra em primeira mão o amargo sabor do chão. O Julius fica sujo no processo e começa a reclamar, dizendo que faz muito tempo que ele não sofre tamanha humilhação. Ele decide fazer o Will pagar pelo que fez, e a sala começa a congelar quando Julius saca sua varinha e começa a atacar o Will. O Will pula para trás para se esquivar dos golpes de gelo do Julius, mas ele não tem sua espada e está em um espaço fechado. O Julius consegue prendê-lo com gelo e grudar o Will na parede. Ele então se aproxima para congelá-lo, e o Host está pronto para intervir e salvar o Will. Mas antes que o Julius o congele, ele olha nos olhos do Will, esperando vê-lo implorar por sua vida. No entanto, o Will não demonstra nenhum sinal de medo. Diante disso, o Julius decide mudar seus planos. Ao invés de congelar o Will ali, ele quer fazer isso no festival de magia para que possa humilhá-lo na frente de toda a escola. O Will concorda em lutar com o Julius no festival de magia, e o Julius diz que se vencer, ele fará com que o Will seja expulso da escola de uma vez por todas. Mas o Will diz que se ele vencer, ele quer que o Julius peça desculpa a todos os anões que ele desrespeitou. Assim, o acordo é feito. Então, passamos para o dia do grande festival de magia, e fica claro que todos estão animados para ver o que os alunos podem fazer. Um dos líderes da facção do fogo diz ao seu pessoal para ficar de olho em um aluno talentoso, pois nunca se sabe quem possui habilidade para se tornar uma guia vender. O primeiro evento envolve as corridas de dragões, e a Lihanna vem mantendo uma forte liderança sobre os outros competidores há um tempo. Mas essa não é a única competição acontecendo no momento. A Lihanna, sem surpresa alguma, vence a corrida de dragões em tempo recorde. Então, o próximo evento será a corrida até a coroa, e parece que o Sion vai participar. Ele está de bom humor, pois a Colette veio pessoalmente pedir para que ele se juntasse à sua equipe. Ela finalmente deve ter percebido o quão forte o Sion é, e por isso ela quis trabalhar com ele ao invés do Will. Mas ao abrir a
porta da sala de treinamento, ele fica chocado ao encontrar o Will lá também. A Colette esclarece que estava convidando o Sion para fazer parte de uma equipe com ela e o Will, porque o Will precisa de uma equipe com um número total de créditos igual a 21 mil para competir na corrida até a coroa. E como os créditos do Will são baixos, a única pessoa que ela poderia pedir para preencher a última vaga era o Sion. O Will pede desculpas por ter arrastado o Sion para os seus problemas, mas o Sion não vê razão para ajudar o Will. Em primeiro lugar, porque o Will de repente iria querer participar de um evento de nível superior como a corrida até a coroa. Mas enquanto o Sion está gritando, o Will olha para o Julius e o Sion percebe que o Julius é o único que o Will vê como inimigo. A Colette explica que algo aconteceu entre o Julius e o Will, e de repente o Sion decidiu que participaria do evento de corrida até a coroa. O Sion está furioso porque o Will está o ignorando, e ele ainda não superou o fato de se sentir inferior ao Will, que ele considera um fracassado. Quando o evento está prestes a começar, o comentarista Mike se apresenta, e como seu co-comentarista, o Edward também está lá. No entanto, o Mike não gosta disso, já que o Edward é o professor mais odiado da escola por ser tão rigoroso e assustador. O Mike tem medo de que o Edward o mate antes do final do festival, mas o show precisa continuar. Assim, ele anuncia o principal evento do dia, a corrida até a coroa. Um feitiço é lançado sobre o estádio, transformando em um mapa de batalha completo. Há uma zona de vulcão, uma zona de pântano, uma zona de pedras, uma zona de floresta e, por fim, uma zona campestre. E ao contrário dos outros eventos, a corrida até a coroa é uma competição em equipe, realizada entre trios. Todas as equipes começarão na borda externa do campo e seguirão até o estádio central. No centro do estádio há uma coroa gigante e a primeira equipe que pegá-la vencerá. Mas é claro, isso é mais fácil falar do que fazer, pois todas as zonas do jogo estão repletas de armadilhas de todos os tipos. É permitido seguir o caminho mais curto até o estádio e também impedir as outras equipes. Portanto, de todos os eventos, esse com certeza será um Battle Royale mais brutal. O Edward acrescenta que o evento foi criado para ser uma demonstração prática de como as equipes lidariam juntas com uma invasão. No entanto, ninguém está se concentrando na coordenação das equipes. Todos querem apenas ver batalhas de alto nível entre os melhores alunos da escola. E se houvesse uma rede de apostas ilegais na escola, o que de fato existe, a equipe do Wignall seria a mais popular de todas. E como era de se esperar, a equipe com a menor popularidade é a equipe liderada pelo Will. Os alunos começam a rir do Will por se atrever a pensar que poderia participar de um evento como a corrida até a coroa. Mas o Will não vai perder a confiança dessa vez. Enquanto os participantes do evento se dirigem para os locais de início designados, o Orkner fica chocado ao ver que Will também pretende competir. O Orkner tenta dissuadir o Will, mas ele já estava decidido desde o início, e nada que o Orkner dissesse poderia impedi-lo. O Will se desculpa por não ter dado ouvidos ao Orkner, mas mesmo que isso o torne motivo de chacota na escola, essa é uma competição que ele quer vencer de qualquer maneira. O Will então se afasta, e o Orkner aceita que não conseguirá mais fazê-lo desistir. Então, ele lembra o Will de que foi avisado sobre os riscos envolvidos. Portanto, se as coisas acabarem mal para ele, ele não terá ninguém para culpar além de si mesmo. Com todos os alunos em posição, o evento pode começar oficialmente. Os alunos correm para a frente, e a equipe do Julius é a primeira a se deparar com algumas armadilhas que foram colocadas no campo de batalha. À medida que se aproximam, os cubos se unem e formam um exército de golems que se interpõe no caminho do Julius. Com tanto golems em um só lugar, isso se tornaria facilmente um obstáculo muito difícil para muitos alunos. No entanto, Will continua avançando a toda velocidade e não dá sinais de que vai diminuir o ritmo. Os alunos começam a zombar dele por tentar atravessar um enxame de golems, já que ele não pode usar magia e nem conseguiu derrotar um único golem durante o exercício. Mesmo assim, Will continua correndo em direção aos golems e antes de atacar, ele faz um sinal para Colette, que lança um feitiço para criar uma manopla mágica para ele. Com essa manopla, Will consegue demolir completamente todos os golems em seu caminho. Todos os espectadores ficam chocados, mas o Orkner já esperava que algo assim acontecesse. Como Will está atacando usando uma manopla mágica, ele pode causar uma quantidade significativa de dano mesmo sem sua espada. E como foi a Colette quem a criou, tecnicamente isso não é contra as regras. Ele vai contra todas as previsões e apostas ilegais, e o primeiro a conseguir passar pela horda de golems é o Will, que agora está indo direto para a coroa. No entanto, algo que o Will não sabe é que o Sion tem revivido o momento em que foi salvo pelo Will repetidas vezes em sua cabeça. Ele vê isso como um dos seus piores fracassos e teria preferido morrer a enfrentar uma humilhação tão terrível. Por isso ele tem se esforçado para melhorar a si mesmo e a explorar cada força que o seu corpo pode gerar. Mas mesmo com todo o seu trabalho duro, Will ainda o supera sem magia. Na corrida até a coroa, Will e sua equipe assumem uma grande vantagem. Como o objetivo
objetivo é chegar ao estádio e conquistar a coroa, os outros competidores terão que acelerar o ritmo se não quiserem ficar para trás. O Will chega à zona rochosa e, ao chegar lá, armadilhas de cubo são ativadas e começam a disparar balas de pedra contra ele e os outros competidores. Quando as balas vêm em sua direção, o Will para e usa a manopla para socar o chão e criar uma parede de pedra que bloqueia os projéteis. Ele então salta para frente e pede novamente ajuda para Colette. Ela lança um feitiço que cria uma dúzia de espadas para o Will, e ele passa a usá-las como projéteis para destruir todos os cubos em seu caminho. O Mike então anuncia que a equipe do Will atravessou a zona rochosa com facilidade e que nenhuma armadilha ainda apresentou perigo para eles. Ele diz que o trabalho de equipe deles tem sido perfeito, embora o Sion ainda não tenha feito nada. Os espectadores se opõem ao Will e tentam desprezar sua habilidade, dizendo que a magia da Colette está fazendo todo o trabalho pesado. De fato, a magia dela tem um papel importante, mas a eficiência das armas em batalha se resume à técnica do Will. Os batedores estão começando a prestar atenção no Will e sua incrível habilidade em detectar e neutralizar armadilhas, e por mais que não goste do Will, até mesmo o Edward tem que reconhecer o seu trabalho árduo. Todo o tempo que o Will passou nas masmorras o garantiu uma grande quantidade de experiência, e seus reflexos sobre-humanos lhe dão capacidade de aproveitar até mesmo as menores aberturas disponíveis. Uma outra equipe está frustrada por estar perdendo para alguém que não tem magia, mas seu ódio pelo Will os distrai tanto que eles acabam caindo em uma armadilha de flores e são devorados vivos. As outras equipes enfrentam problemas semelhantes com as outras armadilhas espalhadas pelo caminho, mas apesar de todos os obstáculos brutais, o Will ainda consegue manter a liderança com sua equipe. A reviravolta nos acontecimentos causa um grande alvoroço no estádio, tanto que o Julius consegue ouvir tudo de onde está. Ele pede aos seus colegas de equipe uma atualização sobre a situação do evento, e os companheiros do Julius usam um feitiço de detecção para localizar o restante dos competidores. Pelo que eles estão vendo, parece que o Will está na liderança por uma grande margem. Se eles não fizerem nada a respeito dele logo, o Julius poderá perder. No entanto, o Julius não parece tão preocupado, pois ele tem um plano para lidar com Will pessoalmente. Enquanto isso, Will e os outros acabam chegar à última zona, a zona florestal. Quando Will corre na frente, ele aciona vários círculos mágicos ao mesmo tempo, e logo percebe que se trata de uma armadilha de círculos em cadeia. Mas isso não será um problema, já que ele tem um contra-ataque perfeito para algo assim. Se todos os círculos se incendiarem ao mesmo tempo, ele só precisa fazer com que eles se cancelem mutualmente. Então ele começa a esculpir uma área ao redor de cada círculo mágico, e ao girá-los, ele consegue fazer com que todos os feitiços disparem uns contra os outros e explodam. O Mike anuncia com entusiasmo que Will conseguiu passar pelas armadilhas da floresta sem nenhum problema, e pergunta ao Edward se ele tem algum comentário a fazer, já que foi ele quem preparou aquela armadilha sombria. Mas o Edward apenas estala a língua, pois o Will conseguiu passar da sua armadilha com facilidade. Mesmo com toda a vantagem que o Will acumulou, à medida que se aproxima do estádio, as chances dele encontrar outra equipe e ser atacado aumentam drasticamente. Ele teve que derrotar algumas equipes, mas há uma equipe em particular que ele quer enfrentar. Então, Will prefere correr na frente e preparar uma emboscada para o Julius. No entanto, enquanto está a caminho para garantir um terreno elevado para sua estratégia, a situação se inverte quando Julius o ataca diretamente. Will está bem, pois o ataque não atingiu seu corpo diretamente, mas ele não consegue entender como Julius conseguiu chegar até ali, considerando a enorme vantagem que tinham. Além disso, o Julius está sozinho, o que faz com que Will se preocupe com a possibilidade dos outros membros da equipe dele estarem escondidos em algum lugar para emboscá-lo. Sem perder tempo, Julius começa a lançar uma saraivada de cristais de gelo contra o Will, que sem outra opção precisa correr. Ele não tem tempo para se preocupar com uma possível emboscada agora, então ele se resolve em focar apenas na sua luta contra o Julius. Mas parece que o Sion também está começando a se animar, começando um processo de conjuração de um feitiço infernal incrivelmente poderoso. O problema é que o seu golpe também vai acertar o Will, o que faz com que a Colette peça para que ele fuja. Quando o Sion dispara o feitiço, a Colette age rápido e cria uma parede de pedra na frente do Will, evitando que ele seja queimado no processo. A explosão do Sion gera uma enorme onda de choque por todo o campo de batalha, deixando Will um pouco atordoado com o que acabou de acontecer. Ele olha ao redor e percebe que a floresta foi completamente incinerada. O Sion então se aproxima do Will, dizendo que o Julius estava no caminho. Ele pode até ter eliminado o Julius também, mas para Colette não há dúvidas. O Sion lançou aquele feitiço com a intenção de matar o Will. Indignada, Colette pergunta o que ele pensa que está fazendo, mas o Sion acredita que suas ações são justificáveis. Ele concordou em se juntar à equipe deles para que o Will pudesse participar desse evento, e agora ele quer que o favor seja retribuído com uma luta individual entre ele e o Will. Sem entender a súbita mudança, o Will pergunta ao Sion sobre o motivo dessa luta e por que ela
ela tem que ser agora, mas o Sion não está disposto a explicar nada. Ao invés disso, ele simplesmente dispara um feitiço contra o Will. A Colette tenta intervir e impedir o Sion, mas antes que possa fazer algo, uma parede de gelo surge no seu caminho criada pelo Julius, que de alguma forma conseguiu sobreviver à explosão mortal. Agora, a Colette está em apuros e o Will quer correr para ajudá-la, mas o Sion não vai deixá-lo sair sem antes ter uma luta justa. Para impedir a fuga do Will, o Sion dispara algumas bolas de fogo. Uma delas atinge a espada dele e arranca de sua mão. O Will tenta argumentar com o Sion para que eles possam resolver isso em outro momento, mas o Sion está decidido a lutar com ele. Então ele diz ao Will para pegar sua espada para que eles possam duelar. Sem outra opção, Will concorda em enfrentá-lo. Para o Sion, o Will parecia patético desde o primeiro dia em que o viu, mas na época, o Sion sentiu uma simpatia genuína pelo Will, e ele realmente queria ajudá-lo a superar todo o bullying. Então ele tentou convencer o Will a se tornar o seu subordinado, pois dessa forma ninguém mais poderia intimidá-lo. No entanto, Will o ignorou completamente e continuou andando sozinho. O Sion corre para alcançá-lo, mas quando ele agarra o Will e lhe diz para levar a oferta a sério, o Will o olha nos olhos e diz ao Sion para sair do seu caminho. O Sion pode ter sentido pena do Will, mas Will nunca sentiu pena de si mesmo, nem mesmo por um minuto. Ele sempre esteve focado em seu objetivo, e o Sion não conseguia aceitar o fato de que o Will havia rejeitado a sua bondade e o ignorado como se ele fosse apenas um personagem secundário. Assim, daquele dia em diante, o Sion começou a odiar o Will. De volta ao presente, o Will está correndo entre as árvores, tentando escapar das bolas de fogo do Sion, mas quando se esconde atrás de uma árvore, o Sion lança mais algumas bolas de fogo que quase o atingem, fazendo voar pelo chão da floresta. Ele se segura com sua espada, mas o Sion envia outro ataque de chamas em sua direção. Então, o Will é forçado a usar a espada para desviar o ataque, e enquanto está distraído, o Sion pega desprevenido com um chicote de fogo, lançando pela floresta. O Will finalmente consegue se libertar, mas o Sion está pronto para atacá-lo com um feitiço de explosão devastador. Felizmente, o Will também desvia esse feitiço, mas isso começa a irritar o Sion, já que o Will não está fazendo nada além de se esquivar, sendo que eles deveriam estar tendo uma luta intensa. O Will responde dizendo que não quer lutar com o Sion, e a razão pela qual ele se juntou a essa competição em primeiro lugar foi para obter justiça para o Donan e os outros anões. Portanto, ele não tem tempo a perder em uma luta inútil com o Sion agora. O Sion fica furioso porque o Will ainda não está o levando a sério, mesmo em uma situação como essa. Então ele diz que vai queimar o Will até que não sobre nem mesmo suas cinzas se ele não começar a tratar isso como uma luta séria. Todos ficam chocados ao ver o Sion lutando contra o Will, sendo que eles deveriam estar na mesma equipe. O Mike pede a opinião do Edward sobre o assunto, e o Edward diz que é vergonhoso que alunos da mesma equipe briguem entre si. Como o objetivo da competição é o trabalho em equipe, a equipe do Will certamente perderá pontos com os olheiros, mas ao mesmo tempo, ele parece muito satisfeito com o fato do Sion estar atrapalhando as chances do Will ganhar esse evento. Todos na plateia estão chocados, e os olheiros estão definitivamente observando esse padrão de comportamento. O Host está preocupado com a segurança do Will, mas também não pode deixar de ficar intrigado para descobrir o que vai acontecer em seguida. Enquanto ele assiste, a Iris se aproxima dele e pergunta se pode se sentar ao seu lado. O Host parece conhecê-la e diz que não se importa que ela se sente ali. Então a Iris se senta e imediatamente começa a torcer pelo Will. O Host fica surpreso com o fato dela apoiar o Will, já que ela sempre parecia uma pessoa mais reservada. A Iris admite que isso não é típico dela, mas depois que foi apresentada a Will, ela não pôde deixar de se sentir cativada por ele. O Host pode entender esse sentimento, mas ele está começando a ficar com ciúmes do fato do Will ser tão popular com as garotas, e até mesmo com Sion, já que tecnicamente ele está brigando porque o Will não dá atenção a ele. O Host acredita que ele é a pessoa que mais torce pelo Will, já que ele é o seu colega de quarto, e ele também pode dizer o mesmo da Colette, já que ela sempre esteve ao lado do Will. Mesmo agora, quando ela está sendo atacada pelo Julius, a única coisa que ela tem em sua mente é como fazer com que o Sion pare de lutar contra o Will, para que ele não perca essa competição. No entanto, ela não poderá fazer nada em relação à briga dos dois enquanto Julius estiver a atacando. O Julius zomba da Colette por ter fugido dele durante todo esse tempo, mas a Colette nunca gostou desse título, então ela o ameaça, dizendo que ele vai se arrepender se chamá-la assim novamente. O Julius envia mais lanças de gelo contra a Colette, então ela usa a magia da terra para criar uma parede à sua frente e defender o feitiço de gelo. No entanto, o Julius não estava mirando apenas nela, pois um dos cristais de gelo atinge o chão e ativa uma das armadilhas do Edward. Antes que ela possa reagir, ela é pega em uma enorme explosão de energia. Enquanto isso, os espectadores começaram a notar algo estranho com Julius. Ele está aparecendo em todas as telas ao mesmo tempo. De alguma forma,
forma, o Julius está lutando contra todos os alunos envolvidos nessa competição, mas o método que ele está usando continua sendo um mistério absoluto. O Julius também desafia a equipe do Wignall, e eles não se importam com o desafio adicional de enfrentar o Julius, mas antes de começarem, o Wignall diz que quer devolver a flor de gelo que o Julius lhe deu. Então, com um aceno de sua varinha, o Wignall faz com que a flor de gelo do Julius apareça no céu, distraindo o Julius por tempo suficiente para que o Wignall crie um círculo mágico sob seus pés e o derrote em um instante. Enquanto os outros estão confusos, o Wignall reconhece que era isso que o Julius queria dizer quando afirmou que venceria usando seu trunfo. Ele admite que o Julius é incrível por usar um feitiço de um Magia Vender. O Mike não tem certeza do que exatamente aconteceu, mas o Wignall acabou de derrotar o Julius, que apareceu de repente bem na frente dele. Coincidentemente, o Mike apostou todo o seu dinheiro no Wignall, então ele está realmente empolgado em vê-lo ter um bom desempenho. Enquanto isso, do alto do estádio, duas garotas elfas da facção dos elfos estão assistindo ao festival. A Lifia pergunta a Xalia o que ela acha dos alunos da academia, e a única coisa que a Xalia pode dizer é que eles estão indo tão bem quanto ela esperava. A opinião geral sobre a competição é que o Julius ou o Wignall vencerão, e que o Will poderia ter tido uma chance se o Sion não tivesse feito o que fez. Os amigos do Sion sabem que isso não faz parte do caráter dele, por isso estão se perguntando o que poderia tê-lo levado a agir de forma tão precipitada. O Lyril acha que consegue entender por que o Sion está fazendo isso tudo. Não é que ele esteja tentando fazer com que Will seja expulso porque o odeia, ele só quer provar algo. Assim voltamos à briga do Will e do Sion, e o Will não consegue entender o que fez para merecer tanto ódio do Sion. Desde que se matriculou nessa escola, ele nunca fez nada de errado, mas sempre foi intimidado por sua falta de magia. Ele sabia que era um coadjuvante, por isso nunca pediu reconhecimento ou tentou ser egoísta, mas as pessoas continuavam a mexer com ele. Por isso, no dia em que o Sion tentou ajudá-lo, o Will entendeu aquilo como um outro ato de bullying e foi embora. De volta ao presente, o Will se esquiva de mais uma das bolas de fogo do Sion, mas o próximo ataque que o Sion preparou não será fácil de evitar. Ele invoca um guardião, e o Will fica chocado porque invocar um guardião é realmente uma magia de alto nível. O Sion envia o guardião para atacar o Will, e ele precisa pensar rápido para não se queimar. Então ele crava sua espada no chão e salta sobre o guardião, cuja forma é um pássaro, que logo tem uma de suas asas cortadas. No entanto, o guardião regenera as suas asas em um instante e começa a atacar o Will por trás. Agora o Will tem sua atenção dividida entre lidar com o Sion, que está atacando pela frente, e se defender do guardião por trás. Ele toma sua decisão em uma fração de segundo, pulando para fora do caminho do ataque do guardião e movendo sua espada para outra mão para bloquear o ataque do Sion. Mas o Will ainda está lutando contra as chamas do Sion, e ele acaba desviando da bola de fogo, e tudo isso deixou tanto ele quanto o Sion sem fôlego. De volta ao estádio, o Edward está em choque com o nível da habilidade que o Sion acabou de demonstrar, pois ele está muito acima do nível que qualquer um aluno deveria ter. Ele não só foi capaz de usar aquele feitiço poderoso do início da luta, mas também conseguiu convocar um guardião para ajudá-lo na batalha. Os olheiros não tinham percebido que o Sion possuía um controle tão preciso sobre sua magia, e isso não estava de acordo com os relatórios que haviam recebido sobre ele, já que todos os seus registros diziam que ele era um bom aluno de magia, mas não se destacava o suficiente para ser rotulado como um dos maiores talentos da escola. No entanto, algo deve ter acontecido recentemente para que ele melhorasse tanto. Eles precisarão preparar um novo relatório, pois parece que encontraram seu último candidato. O Will também percebe que o Sion ficou muito mais forte do que era antes, mas o Sion começa a gritar com Will, porque ele sabe que o Will ainda está se contendo contra ele. Ele quer que o Will use toda a força que demonstrou quando estava enfrentando a Sentinela naquele dia, mas a situação é diferente daquela época. Uma coisa é dar tudo de si para matar um monstro, e outra coisa é dar tudo de si para derrotar um colega de classe. O Sion não consegue acreditar que depois de todos esses anos odiando o Will e humilhando, o Will ainda não guarda nenhum rancor contra ele. No entanto, o Will nunca disse que não guardava rancor pelo Sion. Ele nem consegue contar o número de vezes que pensou em se vingar de todas as coisas que o Sion lhe fez, mas agora não é o momento para isso, porque ele precisa se concentrar em derrotar o Julius. Ouvir essas palavras saindo pela boca do Will deixa o Sion muito irritado, porque mesmo agora o Will ainda está o ignorando. Ele não se importa com os problemas do Will, ou qualquer outro objetivo que ele queira alcançar. Ele só quer que o Will olhe para ele e o encare como um rival digno, e não como um obstáculo insignificante. E depois de tanto insistir, o Will finalmente decide levar a luta a sério, e o Sion fica feliz por isso. Então ele começa a lançar outro feitiço. O Will percebe que se tentar atacar agora, o guardião certamente o interceptará. Então ele decide esperar o momento em que o Sion lança o seu feitiço para contra-atacar. Quando o Sion termina o encantamento do feitiço, ele ordena que o guardião ataque enquanto ele lança simultaneamente um feitiço de aniquilação de amplo alcance. Esse ataque simultâneo normalmente seria inevitável. No entanto, Will já viu
viu as trajetórias de todas as bolas de fogo, então ele avança e corre habilmente entre as brechas dos ataques. Em seguida, ele salta no ar e destrói o núcleo do Guardião, e sem mais obstáculos em seu caminho, ele avança direto para o Sion para eliminá-lo. O Sion já esperava por isso do Will, mas ele ainda não pretende desistir, então ele lança uma bola de fogo na última hora no Will. No entanto, antes que os dois possam se enfrentar, a Colette cria uma parede de pedra gigante entre eles. O Will e o Sion não esperavam por isso e caem no chão, e ao olharem para o lado, eles veem a Colette coberta por uma fumaça, e a maior parte de suas roupas estão queimadas. O Will pergunta a Colette o que aconteceu com Julius, e ela responde que o espancou ao ponto dele ser transformado em gelo e desaparecer. O Sion fica confuso quando ela diz que o Julius desapareceu, mas então percebe algo ainda mais chocante. As roupas da Colette estão quase totalmente queimadas. Ele diz que ela está mostrando pele demais para uma dama nobre, mas ela lembra ao Sion que foram as chamas dele que fizeram isso com as roupas dela em primeiro lugar. Em seguida, ela diz a Will que ele deve seguir em frente sem eles, pois precisa alcançar o Julius antes que ele conquiste a coroa. O Sion tenta argumentar que ele ainda não terminou o duelo com Will, mas a Colette o impede e diz que é muito importante que Will vença o Julius. Essa era praticamente sua única chance de mostrar à torre o quanto ele é capaz, mas o Sion teve que estragar tudo. O Will a agradece por estar preocupada com ele, mas ele ainda pode chegar a tempo. Ele se desculpa com o Sion e diz que eles podem terminar o duelo em outro momento, mas o Sion ainda insistia em resolver a briga naquele momento. De volta ao estádio, o primeiro time a chegar é o time do Julius, e parece que nada pode detê-los agora. Mas do lado de fora do estádio, o Will está correndo a toda velocidade, e pouco antes que a equipe do Julius consiga reivindicar a coroa, ele cai no meio da arena e diz ao Julius que é hora de resolver isso. Na torre mágica, a Elfaria está tranquilamente sentada perto da janela, quando sua assistente, a Sarissa, entra na sala. A princípio, a Sarissa pede desculpas por interromper a meditação da Elfaria, mas depois percebe que ela está apenas dormindo, então lhe dá um tapa na cabeça. A Elfaria acorda e reclama que a Sarissa não precisava bater nela com tanta força, mas a Sarissa lhe diz que ela deveria levar seu status de Magia Vender mais a sério, pois ser um Magia Vender é algo muito importante, e mesmo assim a Elfaria passa a maior parte do seu tempo dormindo, observando o mundo lá embaixo. A Elfaria pergunta a Sarissa por que ela veio até ela, e a Sarissa responde que trouxe uma lista de candidatos promissores que os olheiros selecionaram. E enquanto a Elfaria dá uma olhada na lista, a Sarissa comenta que os candidatos do festival desse ano são excepcionais, mas há um que se destaca entre os demais por conta de sua magia de gelo. E pelas suas estatísticas, a Sarissa acredita que ele pode até mesmo um dia se tornar um sucessor da Elfaria como Magia Vender de gelo. A Elfaria admite que o Julius certamente parece promissor e que ele pode se tornar seu sucessor um dia, mas somente se tudo o que foi relatado sobre ele for verdade. No estádio, Will enfrenta o Julius e sua equipe, e a vitória será de quem conseguir pegar a coroa primeiro. O Julius poderia simplesmente pegá-la, já que está mais perto, mas ele não ficaria satisfeito se não derrotasse e humilhasse brutalmente Will na frente de todos. O Will não tem intenção de perder e prepara sua espada, então o Julius inicia o seu ataque lançando uma cortina de fumaça. O Will não consegue ver nada, mas ainda consegue ouvir os passos de 3 pessoas ao seu redor. Ele percebe que o Julius e sua equipe devem estar tentando cercá-lo para atacá-lo de todas as direções. De repente, uma bola de gelo vem voando na direção do Will por trás. Ele salta para fora do caminho e começa a correr para se tornar um alvo mais difícil de ser atingido. Mesmo com a visão bloqueada, ele ainda pode identificar a localização dos adversários pelos sons. Assim, quando mais 2 bolas de gelo voam contra ele, o Will salta para atacar o Julius. No entanto, ao fazer isso, ele é surpreendido por um quarto ataque. O Will é jogado para trás e não entende de onde pode ter vindo o quarto ataque, já que ele deveria estar enfrentando apenas 3 oponentes. Sua confusão só é aumentada quando olha para o lado e percebe que o Julius e sua equipe nem sequer saíram de suas posições originais. Ainda assim, Will tem certeza de que estava sendo atacado pelo Julius, mas agora, de repente, há 5 deles. A primeira coisa que vem à mente do Will é que isso deve ser algum tipo de magia de ilusão, mas os golpes que ele está recebendo são muito reais. Logo, ele percebe que o feitiço é complexo demais para ser apenas uma ilusão simples. O Julius está criando clones de si mesmo, e um detalhe que ele esqueceu de mencionar é que seus clones também explodem quando ele ordena. Um desses clones está bem na frente do Will. Então, quando o Julius dá o comando, o clone explode e envolve o Will em uma espessa camada de gelo. Essa reviravolta nos acontecimentos é emocionante, mas o público está mais focado em tentar descobrir que tipo de magia o Julius está usando. No entanto, o Edward e o Orkner reconhecem imediatamente a técnica. O Orkner explica que se trata de uma das artes secretas descobertas pela talentosa Magia Vender do gelo, a Elfaria. Ela criou e dominou 12 feitiços de gelo exclusivos, e o Julius está usando atualmente o primeiro da série. Esse feitiço cria cópias geladas de quem o conjura. O Will fica furioso ao perceber que o Julius está usando um feitiço criado pela Elfaria. O Julius apenas
apenas ri e diz que seu talento natural permitiu que ele aprendesse o feitiço por conta própria, estudando sozinho. Portanto, mesmo que seja apenas um dos 12 feitiços, o Julius acredita que agora está no mesmo nível de um Magiavender. E isso significa que a Elfaria não é tão impressionante assim e que um dia ele vai superá-la e expô-la como uma fraude. Há muitas coisas que o Will deixaria passar em sua vida: humilhação, xingamento, mas alguém chamando a Elfaria de fraude é algo que ele não pode perdoar. Por isso, ele sai do gelo e avança contra o Julius para fazê-lo se arrepender dessas palavras. Mas o Julius usa seus clones para atacar o Will com mais bolas de gelo. Seus clones se movem exatamente como ele ordena e também podem usar magia. Então Julius pode manter o Will ocupado pelo tempo que precisar. E não é só isso. Assim que o Will estiver na posição certa, o Julius pode lançar seu feitiço por meio dos seus clones, selando o Will em uma barreira de gelo impenetrável. Quando o Will está completamente imobilizado, o Julius conjura um meteoro de gelo gigante e o lança diretamente contra ele. Sem ter para onde ir, o Will acaba sendo esmagado. O público começa a aplaudir a incrível força do Julius, e até mesmo o Edward tem que reconhecer o seu desempenho excepcional, pois ele venceu a batalha sem dar um único passo com seu corpo real. Com todos os olhares voltados para ele, o Julius aproveita a oportunidade para declarar que sua magia de gelo se tornou incomparável depois de aprender um dos feitiços da Elfaria. Ele garante que se tornará o sucessor dela como o próximo Magiavender do gelo. O Julius fez tudo isso apenas para exibir o seu poder para os olheiros, e os relatos sobre ele certamente parecem real, mas seria péssimo para sua fama se ele acabasse perdendo essa luta, depois de tudo que ele acabou de dizer. Num momento seguinte, o Julius ouve o som do gelo rachando e em choque total ele se vira e vê o seu meteoro de gelo se desfazer em pedaços, enquanto Will aparece praticamente ileso. O Will agradece ao Julius por lhe dar tempo para se acalmar, já que ele tem um péssimo hábito de agir impulsivamente sempre que alguém menospreza o nome da Elfaria, mas ele não irá cometer esse erro novamente. O Julius ataca o Will mais uma vez com seus clones de gelo, mas dessa vez Will se esquiva calmamente dos ataques e aparece atrás dos companheiros de equipe do Julius. Em um movimento rápido, o Will nocauteia os dois, e ao fazer isso, os clones de gelo do Julius caem no chão. Desde o momento em que viu o feitiço de clone do Julius, Will percebeu que ele estava incompleto. O Julius pôde usar o feitiço brevemente, mas nunca foi capaz de mantê-lo por muito tempo. É por isso que ele precisava da ajuda dos seus companheiros de equipe para lançar o feitiço. Se ele precisa de toda essa ajuda apenas para imitar uma fração do poder da Elfaria, então Julius está longe de ser páreo para ela. Ao contrário dos feitiços de guardião, que agem por vontade própria, os clones de gelo precisam ser controlados ativamente. E isso exige uma força mental que o Julius claramente não tem, já que precisou da ajuda da sua equipe para usá-los de forma eficaz. Ou seja, basicamente, o Will está chamando o Julius de fraude. O Julius fica furioso com a declaração do Will, então o manda calar a boca e o ataca com algumas de suas rosas de gelo. No entanto, o Will consegue facilmente cortar todas elas. Quando as rosas atingem o chão, elas explodem, criando outra cortina de fumaça, e obstrui a visão do Will por tempo suficiente para o Julius lançar seus clones de gelo novamente. Todos os clones começam a disparar bolas de gelo contra o Will, mas ele é capaz de se esquivar facilmente dos ataques. O Julius odeia admitir, mas o que o Will disse sobre o seu feitiço de clone estar incompleto é verdade. O máximo que ele consegue fazer sozinho são 4 clones, e sem a ajuda dos seus amigos, ele tem um controle limitado sobre todos os clones, então o melhor que ele pode fazer é ficar na defensiva. No entanto, Will não deveria ter como saber qual deles é o verdadeiro Julius, pois todos os clones são uma imagem perfeita dele. Portanto, supostamente Will nunca o encontrará, mas isso não é um empecilho para Will, que consegue encontrar o verdadeiro Julius, e o verdadeiro, ao ser descoberto, se desespera e ergue uma parede para se defender da espada do Will, mas ele a atravessa e manda o Julius voando com um pedaço do seu próprio gelo. O Julius não entende como Will pode tê-lo encontrado tão rapidamente, já que todos os clones são idênticos, mas então o Will lembra de uma diferença fundamental: os clones são feitos de gelo. A temperatura do corpo dos clones de gelo é exatamente o oposto da temperatura do corpo do conjurador. Isso significa que eles são muito frios. Normalmente, com bom controle, o conjurador pode evitar que a baixa temperatura dos seus clones seja detectada, mas o Julius não tem esse nível de controle sobre os clones, o que fez com que o frio provocasse a formação de gelo sob os pés de todos os clones. O Julius não entende como alguém que não pode usar magia conhece os detalhes desse feitiço melhor do que ele, mas há uma razão simples para isso: o Will é amigo da Elfaria desde que eles eram crianças, então ele viu a magia dela de muito perto. É por isso que o Will conhece todos os pontos fortes e fracos da magia da Elfaria. O Julius se desespera e tenta disparar outro fragmento de gelo contra o Will, mas ele mal se move enquanto corta o ataque, e o Julius cai completamente derrotado. O Will diz que respeita o Julius e seu talento, e que é verdade que até agora nenhum mago foi capaz de replicar um dos feitiços da Elfaria, mas ele tem mais notícias para ele. A Elfaria inventou esse feitiço de clone quando ela tinha apenas 2 anos de idade, portanto
esse está longe de ser um feitiço perfeito. No entanto, o Julius está exibindo esse feitiço como se ele fosse até mesmo superior que a Elfaria. As palavras do Will fazem o Julius se sentir muito estúpido, pois ele pensava que era um mago da elite por replicar um feitiço de uma Magiavenger, sendo que na verdade ele estava se gabando por copiar a conquista de uma criança o tempo todo. Mesmo que ele ache tudo isso uma grande loucura, ele não quer deixar que isso o impeça de derrotar uma Magiavenger. O Julius grita de raiva e convoca 8 clones ao seu redor. O Will percebe que o Julius está ficando muito nervoso, e é óbvio que ele também está se esforçando ao máximo, mas o Will já teve que lidar com 10 clones da Elfaria, que sempre o intimidava quando ele era criança. Portanto, 8 clones do Julius não chegam a ser um desafio para ele. Enquanto o Julius lança os feitiços, o Will corre para a frente, se esquivando e apunhalando um dos clones do Julius bem na cabeça. O Julius vê isso e percebe que poderia ter sido com ele. O medo do que o Will poderia fazer com ele o faz tremer. O Will continua atacando e destruindo os clones pelo caminho, e não importa o que o Julius lance contra ele, o Will está sempre um passo à frente e bloqueia tudo facilmente. Por fim, o Will destrói todos os clones, deixando apenas o verdadeiro Julius, e para acabar com ele, o Will corre em sua direção com os punhos cerrados e dá um soco tão forte no Julius que a cena acaba sendo repetida 3 vezes, só para mostrar esse lindo momento. Com isso, o Will finalmente vence o Julius e todos na plateia começam a torcer por ele.